Irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, dos versos 26, Atos 9, dos versos 26 ao 30. Versos 26 ao 30, deixa eu ver se... Deve ter um microfone ligado aqui, por isso está dando microfonia. Pronto. Depois só ligar aí, meu irmão. Vamos, acompanhe a leitura aí. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como... Deixa eu tirar a máscara, irmãos. Contou-lhe, né? Contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e ali o enviaram para Tarso. Não, está tranquilo essa aqui, tá? Obrigado, Alexandre. Mas pode deixar aqui, se caso precisar. Obrigadão, viu? Deus abençoe. Irmãos, pode se sentar? Estamos fazendo uma série de sermões, né? Expondo no livro de Atos. Nós estamos agora no capítulo 9. Queremos aprender sobre a igreja primitiva. Não tem nada melhor do que olhar para a história e aprender com a história. Essa é a importância da história, irmãos. A importância de olhar para trás e ver, de fato, como foi a gênese da igreja, como que a igreja desenvolveu, como Deus estava agindo por meio da igreja, para que hoje nós venhamos olhar e falar, não, estamos errando aqui. Estamos errando aqui. Sabemos que o livro de Atos foi escrito pelo conhecido Dr. Lucas, conhecido também como historiador da igreja primitiva. Ele escreveu para mostrar a obra do Espírito Santo na igreja. Ele escreveu, na verdade, um documento só, que é o Evangelho segundo Lucas, e que tinha também a segunda parte, que era Atos dos Apóstolos, que hoje nós conhecemos, que foi dividido no cânon das Escrituras Sagradas. Lucas, ele relatou, de fato, com muita propriedade, a história da igreja. Hoje, mais de 2000 anos, fazemos parte da mesma igreja que os discípulos, os apóstolos, fizeram em sua gênese, no começo da sua história. E é interessante, ao olhar para essa perícope, em que nós lemos, compreendida no capítulo 9, do verso 26 ao verso 30, algumas nuances importantes sobre a saúde da igreja. Eu estava falando aqui sobre enfermidade, né? Tanto que nós homens somos fortes, né? Quando estamos gripados, né? Quando nós passamos por uma dorzinha de cabeça e qualquer outra coisa, nós somos muito fortes. Mas eu assisti uma reportagem há 2 semanas atrás, de um repórter que fez a cobertura da Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, eu acho que foi aonde? Na China? Na Rússia? O repórter da Record, chamado André Tal. E ele descobriu durante a cobertura da Copa do Mundo que ele tinha mal de Parkinson. E para ele foi algo aterrorizante. E ele disse que quando ele ia entrar ao vivo, ele entrava numa crise, porque ele não
poderia falhar ao vivo. E ele precisou, depois de tratamento psiquiátrico, psicológico, para poder continuar trabalhando como repórter. E ele manifesta nessa reportagem os sintomas do Parkinson, o quanto foi difícil para ele segurar um microfone sem tremer, o quanto foi difícil as limitações e a esperança no final da reportagem de um tratamento nos Estados Unidos para que ele pudesse continuar trabalhando. E essa reportagem é muito bonita, irmãos. Quem puder assistir, assiste a reportagem, né, do André Tal, repórter enfrentando o mal de Parkinson. Irmãos, nós enfrentamos várias circunstâncias na vida. Nós enfrentamos adversidades, e uma das adversidades que todos nós enfrentamos são problemas de saúde. Seja qual for. Lá em casa nós enfrentamos o câncer. 3 vezes, né, com a Cássia, de 2002 até 2011, até 2013, né, na verdade, lutando contra o câncer. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos adversidades, irmãos. E assim também, nós, como corpo de Cristo, enfrentamos também enfermidades. E precisamos estar atentos aos sintomas para que possamos tratar esses sintomas e ser uma igreja saudável. Ao olhar para esse texto em que nós lemos, alguns escritores falam que uma igreja saudável, uma igreja que de fato vai bem em sua saúde, ela precisa estar bem em 3 requisitos. É o que nós vamos ver aqui esta noite. Precisa estar bem em 3 requisitos. Então, eu convido a você a olhar novamente para a sua Bíblia, do verso 26 a 27. E o primeiro requisito que nós precisamos observar numa igreja que vai bem, uma igreja saudável, é que uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, é uma igreja cuidadosa, é uma igreja atenta, é uma igreja precavida. Vamos olhar aqui, irmãos, olha o que está escrito dos versos 26 a 27. Tendo chegado em Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara como em Damasco. Olha que interessante, irmãos. O que Lucas está querendo nos mostrar aqui essa noite? Que uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, ela precisa ser uma igreja cuidadosa, em 2 aspectos, bem claros aqui. Primeiro, a gente percebe que a igreja ela tinha um certo temor, um medo de Paulo. Quem era Paulo? Na verdade, Saulo. Saulo era aquele que pegava cartas dos oficiais da sinagoga para prender os cristãos. Através de Saulo, Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir da história cristã, da igreja cristã. Paulo, na verdade, a Bíblia nos fala, e Flávio José, historiador do 1º século, diz que Paulo segurou as vestes, as capas daqueles que apedrejaram Estevão. Paulo, ele entrava dentro da casa dos cristãos e arrastava esses cristãos para serem presos. E nós sabemos o que aconteceu com Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas autorizando ele prender os cristãos daquela região, onde Deus se revelou a ele, e ele ficou cego, e lá em Damasco, ele foi acolhido pelos irmãos, ele recebeu de Deus, e ali ele pregando a palavra de Deus, ele teve que sair dali fugido. Fala que ele saiu fugido da madrugada dentro de um cesto, descendo pelo muro, e aí ele foi direto para Jerusalém, depois de 3 anos lá em Damasco. E chegando em Jerusalém, ele chegando na igreja, procurando a igreja, as pessoas não acreditaram. Não, esse aí, aquele que maltratava, aquele que perseguia, agora ele está falando de Jesus. Não, isso é mentira. Isso é enganação. Isso não pode.
Isso não é verdade. E foi necessário, irmãos, Barnabé, aquele Barnabé, um homem de fé, homem bom e piedoso, né? Como diz a música, cheio de temor e fé, homem de Deus, apresentá-lo de fato para a igreja como homem do Senhor, como convertido a Deus. Duas lições nós tiramos rapidamente aqui, do verso 26 e 27. Como a primeira característica de uma igreja saudável, é uma igreja que procura congregar. Deixa eu só desligar aqui para tossir, irmão, só um pouquinho. Pronto. Com essa coceirinha aqui, mas vamos lá. Dá para aguentar. Então, irmãos, a gente percebe aqui que a primeira atitude de Paulo, quando ele saiu da igreja de Damasco, quando ele saiu do convívio dos irmãos da igreja de Damasco, dos irmãos ali, quando ele chegou a Jerusalém, a primeira atitude de Paulo foi o quê? Foi procurar os irmãos de Jerusalém. Foi de congregar, de querer estar junto, de fazer parte do corpo. Irmãos, nós vivemos na nossa atualidade um grande desafio. Nós vivemos nas igrejas um grande desafio num período de pandemia. Vivemos aí num período de lockdown, onde nós fomos obrigados, de fato, por causa de uma situação de saúde, participar da igreja de forma online. Quanto tempo ficamos de lockdown e quanto sentimos falta de estar na igreja, de olhar para os irmãos, de participar das atividades da igreja. Desculpa, irmãos. De participar das atividades da igreja, irmãos. O quanto nós sentimos falta daquilo que nos foi tirado. Lembro claramente, depois de algum tempo de lockdown, a gente ouvia claramente alguns irmãos falar: olha, Deus tirou a nossa oportunidade de congregar para que a gente viesse valorizar o que é ser igreja, para a gente valorizar o culto, para a gente valorizar a comunhão, valorizar estar junto, olhar os olhos dos irmãos, mesmo que ainda não podemos pegar na mão de forma, né, de abraçar, mesmo dando um soquinho, cotovelinho, mas estamos aqui, irmãos, buscando congregar, buscando estar junto. E essa é a primeira lição que Paulo nos traz, que Lucas nos traz, quando ele enfatiza que Paulo procurou a comunhão dos irmãos. É tanto para a igreja, quanto para nós cristãos. Sinal de uma vida espiritual saudável é quando nós queremos estar em comunhão, irmãos. Queremos estar em comunhão. O presbítero Robertinho, ele contou a história do avô dele, com quase 100 anos de idade, passou pelo Covid, e tem uma história na Assembleia de Deus Madureira, ali da Tiradentes, que no meio do lockdown, o avô dele, de quase 100 anos, falou: Roberto, me leva lá na igreja. Eu tenho que conversar com o pastor. A igreja não pode fechar. Nós precisamos congregar. O Roberto pode contar essa história. Como foi do avô dele? Pega a minha carteirinha de membro. Aí pegou aquela carteirinha de membro antiga, feita à mão, à caneta. Vamos lá que eu vou conversar com o pastor. Irmãos, independente da situação que nós venhamos viver daqui para frente, ou independente da situação que nós vivemos no passado, ou independente da situação que nós estamos vivendo aqui em nós, dentro de nós, nós precisamos, irmãos, lutar pela comunhão, lutar para querer estar junto com os irmãos. E o quanto isso foi importante na vida de Saulo, o quanto foi importante na vida de Paulo, o quanto isso é importante na nossa vida, irmãos. Porque nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo precisa estar bem ajustado. Precisamos uns dos outros, irmãos. E é claramente isso que mostra aqui,
que Paulo procurou a comunhão dos irmãos da igreja de Jerusalém. Lembro de uma história de um amigo meu. Isso aconteceu comigo também várias vezes, irmãos. Eu era seminarista e eu viajava para vender colchão magnético. O colchão da Nipomag, né? Lembra, Júnior Bill? E aí, eu ia nas cidades. Eu fui para Ituiutaba, eu era já da presbiteriana. Irmãos, aonde eu ia, irmãos da igreja presbiteriana me acolhiam na sua casa, me tratavam bem, como se fosse só uma família. Onde eu fui? Bahia, Paraná, Minas Gerais. Eu nunca precisei pagar um hotel ou uma pensão, porque os irmãos, o pastor da igreja fala, não, você vai ficar na minha casa, vai ficar na casa, e você vai... onde eu viajei para vender o produto enquanto a Cássia estava doente, eu fazendo seminário, eu lembro que eu ficava no seminário de segunda a sexta. A última aula do seminário em Goiânia terminava por volta de meio-dia, eu já estava com os colchões no teto do carro, já entrava, já ia viajar, ficava sábado, domingo e voltava na segunda para assistir a aula no seminário novamente. Aí domingo eu pregava, dava estudo bíblico nas igrejas e ficava ali. Isso fez muito bem para mim. São várias histórias, por exemplo, esse amigo meu, que é de uma outra igreja, e ele passou no concurso para sargento da aeronáutica lá, e teve que ir para São Paulo, e ele nunca saiu de perto da mãe e do pai, e lá ele foi acolhido pelos irmãos da igreja. Durante os 4 anos que ele fez o curso lá, ele foi amparado pela família lá. Irmãos, o quanto isso é importante para nós, o quanto isso mostra que somos de fato uma família conquistada ao pé da cruz. Na verdade, o sangue que está sobre mim é o mesmo sangue que está sobre você e sobre toda a família de Cristo, que é o sangue de Jesus, é esse sangue que nos une. E é isso que Paulo, ele via nos irmãos de Jerusalém. É isso que Lucas enfatizou aqui na sua primeira alegação, quando se diz que uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, é uma igreja cuidadosa no ato do congregar, de comungar a mesma fé, de procurar comunhão. O quanto é bom, irmãos. Mas também ele deixa claro também que uma igreja que vai bem, uma igreja cuidadosa, é uma igreja também que integra as pessoas. É uma igreja que procura integrar as pessoas. Lucas relatou que os irmãos da igreja estavam com medo de Paulo. Esse aí é irmão? Não, esse não é irmão, não. Olha a cara dele. Olha o jeito dele. Esse é aquele que perseguia. Não, esse aí não é irmão, não. Não vamos nem ouvi-lo, não vamos aproximar. Foi necessário Barnabé pegar Paulo pela mão e levar aos discípulos e aí levar à igreja. Não, esse de fato converteu, esse de fato teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, esse teve de fato uma experiência real com Cristo, ele foi transformado. Irmãos, como cristãos, é necessário entender que nós precisamos integrar pessoas no meio da igreja, nós precisamos abraçar as pessoas e integrá-las. Quantas pessoas entram em determinadas igrejas e saem sem ao menos receber uma boa noite, sem ao menos receber um sorriso? O quanto é importante ter pessoas que caminham junto, que falam, não, esteja conosco. Eu lembro quando o pastor Daniel veio para cá, e a primeira proposta que eu fiz para o pastor Daniel foi, Daniel, você vai trabalhar em integrar as pessoas novas na igreja. Você vai ajudar no louvor, vai cuidar dos jovens, mas foca nas pessoas novas que estão na igreja, integra elas na igreja. E a gente foi conversando e ele foi fazendo o trabalho. Quanto isso não rendeu fruto, quanto isso foi bênção. O quanto as pessoas que estavam naquela época chegando para a igreja estão firmadas na fé. O quanto é importante eu e você como crente, na igreja, numa igreja há muito tempo, abraçar os novos, poder de fato fazer com que eles sintam acolhidos, como o pastor Daniel fez na vida de muitos. Ele corria com um, tomava café com o outro,
Ele ia fazer uma reforminha na casa dele, chamava um irmão, vem cá, me dá sua opinião aqui, que eu sei que você é bom nisso, e aí foi fazendo. E isso é importante, irmãos. Não só para um líder da igreja, mas para todo cristão, como Barnabé fez. Porque uma igreja saudável, uma igreja que vai bem, é uma igreja que sabe acolher, é uma igreja que sabe integrar, é uma igreja que procura congregar, irmãos. Isso faz bem para a nossa saúde espiritual também. Porque quando se fala em igreja, fala de mim, fala de você. O quanto isso é importante, irmãos. Pastor Jeremias Pereira, um pastor das maiores igrejas presbiterianas de BH, ele escreveu na revista Ultimato, ele colocou assim, igrejas que se tornam fortes e são saudáveis, faz a diferença, porque são igrejas acolhedoras. Todas as pessoas são bem unidas, tem lugar para todos, todos são chamados e desafiados pelo Evangelho de Cristo a congregar e acolher os novos na fé. Acolher, irmãos, é o que precisamos. Igreja tem que entender que ela não pode ser plateia. Igreja tem que entender que ela não pode vir para a igreja apenas para assistir culto. Mas a igreja tem que entender que ela é uma família, ela é um corpo e que ela é adoradora. Eu lembro de uma ilustração de um cara que escreveu para um jornal, porque estava tendo um debate sobre igreja, sobre congregar, e esse cara escreveu para o jornal falando assim, para o editor, eu estou deixando de ir à igreja, estou desistindo da igreja, porque há mais de 30 anos frequentei uma igreja, já ouvi mais de 30 mil sermões, já ouvi muito sermão, e nem me lembro da maioria dos sermões que já ouviu, não me lembro nem o texto e nem o que foi dito. Então, eu creio que eu estou perdendo tempo e fazendo os líderes daquela igreja perder o seu tempo também. E esse editor colocou essa carta e passou um tempo, ele recebeu de uma outra pessoa uma resposta para essa carta. E a resposta era a seguinte: eu sou casado há mais de 30 anos. A minha esposa é muito cuidadosa e prepara uma boa comida. Eu já devo ter comido entre café da manhã, almoço e janta, mais de 30 refeições que a minha esposa preparou. Eu nem me lembro do gosto da maioria delas, e nem do que foi o cardápio. Mas eu sei que cada uma dessas refeições que ela preparou, com tanto carinho e amor, serviu para nutrir o meu corpo, e me fortalecer em saúde para batalhar o dia a dia. E aí esse editor publicou essa resposta e disse, de fato, podemos não lembrar quantos sermãos ou estudos bíblicos ouvimos durante toda a nossa jornada cristã, mas tenha certeza que cada palavra que você ouviu de Deus serviu para nutrir a sua alma e te dar saúde espiritual. Cada uma dessa palavra. Irmãos, então uma igreja que vai bem é uma igreja que busca congregar, busca acolher. De fato, essa igreja cuidadosa. Mas também Lucas, ele enfatiza no verso 29 e 30 que uma igreja que vai bem é uma igreja onde há oportunidade. É uma igreja que gosta de dar oportunidade, irmãos. Olha que interessante quando nós olhamos verso 29 e 30, repare aí para você ver. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. 28 e 29, irmão, desculpa. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha que interessante, por que Lucas ele gosta de enfatizar essas questões? Porque uma igreja que vai bem é uma igreja que, além de ser uma igreja cuidadosa, acolhedora,
é uma igreja também que dá oportunidade. Irmãos, triste é saber que quando alguém chega na igreja, ela é alvo de inveja, de ciúmes. Porque tem muito crente antigo que cansou e não quer mais fazer nada na igreja e deixou seus cargos, descansou ou cansou de alguma coisa, ou tomou uma decisão, fala, não, eu não quero mais saber. E quando chega uma pessoa nova na igreja que assume um cargo de liderança, muitas vezes ele é alvo de ciúme. E muitas vezes se diz, não, chegou agora, já está dando oportunidade, chegou agora, já está sentando na janela, né, tem que botar para sentar no corredor. Eu já ouvi isso. O cara chegou agora, já está sentando na janela. Misericórdia, irmãos. Mês passado nós tivemos uma reunião de pastor, essa reunião de pastor, ela aconteceu lá na Ebenezer. E na hora do lanche ali, da comunhão com os pastores, um pastor muito piedoso aqui em Anápolis, ele é pastor há 30 e poucos anos, numa só igreja presbiteriana. Ele disse que a tristeza dele em relação aos novos formandos que vão se tornar pastor, é a sua linguagem empresarial. Ele disse que foi conversar com um seminarista, porque os irmãos sabem que para ser pastor presbiteriano não é fácil, é jornada. E precisamos passar pelo crivo da igreja, precisamos do conselho nos aprovar, ir para Goiânia, fazer mais 5 anos de seminário, terminar o seminário, né, fazer parte de uma sabatina, de uma semana ali, 3 dias, né, Zé? Com tudo que possível, atestado de sanidade mental, psicológica e tudo. Aí você faz essa sabatina, você fica mais 1 ano licenciado na igreja, trabalhando para receber a aprovação, para depois passar por outra sabatina, para depois você ser ordenado pastor presbiteriano. Para que, de fato, sua convicção, de fato, do seu chamado seja provado. E esse pastor falou para nós ali entre o lanche que a tristeza dele foi ouvir no linguajar dos novos formandos, um linguajar empresarial, a demanda da igreja, né? Aí ele falou vários linguajar, a demanda da igreja, a porcentagem não sei do que, do gráfico do não sei do que, e ele ficou muito triste, porque se perdeu aqueles valores espirituais, como a espiritualidade da igreja, a necessidade espiritual da igreja. Porque a partir do momento quando a gente olha para a igreja e não vê pessoas, só vê números, irmãos, está tudo errado. Está tudo errado, porque quando Lucas mostrou isso aqui na vida de Paulo, claramente ele via Paulo como uma pessoa. Barnabé pegou Paulo pela mão e apresentou, falou, não, aqui é Paulo, ele converteu, ele é de Deus, ele teve um encontro com Jesus. Abraça esse homem. E nós sabemos o que foi Paulo, qual foi a importância de Paulo na igreja primitiva. Sabemos quantas viagens Paulo fez e quantas igrejas foram plantadas por meio de Paulo. Irmãos, precisamos entender isso. Precisamos entender, irmãos, que Deus chamou todo cristão para ficar sentado no banco, assistindo o culto, com o braço cruzado. Não foi? Não. Precisamos entender que Deus chamou cada um dos seus filhos para o ID, para pregar, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para vir aqui em comunidade adorar, comungar da mesma fé, compartilhar do amor, da comunhão em Cristo Jesus, estendendo a oportunidade para o outro, estendendo também a mão acolhedora para o outro. É isso que Lucas está falando aqui, que Barnabé fez com Paulo e que a igreja de Jerusalém fez com Paulo. Era uma igreja que deu a liberdade para Paulo. É uma igreja que obedeceu a palavra de Deus. Então, uma igreja também, irmão, saudável, uma igreja que vai bem, é uma igreja que não é uma igreja ciumenta, é uma igreja que dá oportunidades.
John Stott, comentando esse texto, ele diz que o testemunho de Paulo, ou o testemunho da igreja, ou o testemunho da igreja de Jerusalém, ou o testemunho de Barnabé, é uma autobiografia de Cristo. Que o nosso testemunho tem que ser uma autobiografia de Cristo. Apontar para Cristo, para as qualidades de Cristo, para quem Cristo é. Evidenciar a Cristo. E se de fato a minha vida for um testemunho da autobiografia de Cristo, irmãos, não vamos ter problemas em comunhão, em congregar, em dar oportunidade para o outro, não vamos ter problema. Porque sabemos que, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. De fato, viver é Cristo e viver é viver para a glória de Deus. Então, uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, é uma igreja que dá oportunidade, porque é uma igreja que testemunha a autobiografia de Cristo e não de si mesma. Irmãos, e por último, no verso 30, uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, é uma igreja que há proteção. Verso 30 está assim. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A gente sabe que Paulo chegou lá na igreja de Jerusalém, fugido de Damasco, porque intentaram tirar sua vida, e ele foge de Damasco, volta para Jerusalém. Ele é acolhido pelo Barnabé e acolhido pela igreja, lhe dão uma oportunidade, e quando ele começa a pregar, começa a evangelizar, agora os helenistas, que eram judeus de fala grega, judeus que nasceram fora de Jerusalém, agora começam a intentar contra a vida de Paulo. E quando a igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja ficam sabendo que eles estão tentando tirar a vida de Paulo, o que eles fazem? Pega Paulo e corre com Paulo para uma cidade portuária, Cesareia. E ali coloca Paulo no navio e fala: Paulo, vai para sua casa, vai para Tarso, fica junto dos seus, até que toda a ameaça se passe. E segundo vários comentaristas, historiadores, diz que Paulo ficou de 9 a 10 anos em Tarso, pregando entre seus familiares. Chega numa situação, lá no capítulo 10, eu não lembro o versículo, que Barnabé pega o barco e vai atrás de Paulo, para voltar novamente para a igreja, para trabalhar com ele em missões. E no capítulo 11 começa a falar de Paulo novamente, a primeira viagem missionária de Paulo. Irmãos, o que nós fazemos em prol do outro? Aqui, irmãos, a igreja ouviu, alguns irmãos ouviram que havia um burburinho, havia conversas que estavam tramando contra Paulo. Pessoas estavam falando mal de Paulo, estavam tramando tirar a própria vida. E naquele momento, aquela igreja se levanta, aqueles irmãos se levantam e falam: vamos proteger o nosso irmão. Nós podemos salvar a vida do nosso irmão. O que Lucas está enfatizando para nós, para você, que uma igreja saudável, que pessoas espiritualmente saudáveis, são pessoas que protegem o outro. Quanta oportunidade nós temos na vida de proteger a integridade física do outro, de proteger a integridade moral de outra pessoa. E muitas vezes nós não fazemos, nós não temos a mesma atitude que esses irmãos da igreja de Jerusalém teve. Quantas vezes alguém chegou em você e falou mal de outro irmão? Falou mal de uma pessoa que é crente, que faz parte da igreja, e muitas vezes apenas ouvimos e cruzamos o braço, e muitas vezes falamos: é mesmo, né, irmão?
uma atitude totalmente errada. Porque a atitude esperada, a atitude correta, a atitude que Lucas enfatiza e o texto nos fala, é que nós devemos agir com proteção. Devemos proteger a integridade física, a integridade moral e espiritual do nosso irmão. Porque todos somos falhos, todos somos pecadores. Todos somos sujeitos a errar e a praticar o mesmo erro de um ou outro, irmãos. O que nós fazemos quando a integridade espiritual, a integridade moral, a integridade física de um irmão está sendo ameaçada na nossa frente? Cruzamos os braços, fingimos que não vimos, fazemos como os judeus ali que viu o homem caído. E é só apenas o samaritano não passou de largo, abraçou e acolheu e ajudou aquele homem. Quantas vezes nós precisamos agir como o bom samaritano e não agimos, irmãos? Preferimos passar de largo, preferimos fingir que não estamos vendo. Eu não falo para você tirar a espada e arrancar a orelha de Malco em defesa do seu irmão, não. Mas eu falo em você ser usado pelo Espírito Santo, com graça e sabedoria. E com muita humildade. Com muita humildade. Mostrando que, de fato, todos nós, como filhos de Deus, precisamos proteger uns aos outros, como irmãos. Quantas histórias, né, de irmãos protegendo irmãos, né? Meu pai vai fazer agora quase 80 anos, Agora o meu pai deu para contar muita história de quando ele é criança. Eu falei, onde que ele consegue agora lembrar essas histórias de criança? Cada dia que eu vou lá, ele me conta uma história. Ele me contou agora essa semana a história de que não sei quem bateu no irmão dele mais novo, aí ele armou uma tocaia, ficou num bambuzal, pegou uma cana e meteu na cabeça porque mexeu com o irmão dele, mexeu com ele. E isso é muito familiar, não é verdade? Muitas vezes, quando a gente é menino e tem muitos irmãos, a gente vai proteger, entra numa briga para proteger o irmão. Agora, irmãos, quando se trata de corpo de Cristo, quando se trata de igreja, quando você tem a oportunidade de ouvir alguém falar mal de um irmão, em vez de você concordar, não, ele é daquele jeito mesmo, ele é um pilantra, você fala, não, irmão, ele deve estar passando por problemas. Eu sei que não tem justificativa, talvez não tenha justificativa para você, mas tem explicação. Vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que mude a vida dele. Que você de fato seja esse sal e essa luz nesse momento em que as trevas estão querendo acabar com a vida de alguém. E hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que não somente a vida de uma pessoa é denegrida, mas também igrejas são denegridas. Quantos líderes denigrem outras igrejas? Quantas pessoas denigrem instituições? O quanto nós estamos dispostos por amor a Cristo, a proteger e a falar, olha, não, vamos orar, vamos buscar, não é assim. Tenta entender o irmão. Tenta entender a igreja. Então, irmãos, uma igreja saudável, uma igreja que vai bem, é uma igreja cuidadora. Ela acolhe, ela dá oportunidade, ela congrega. Uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, é uma igreja que dá oportunidades. Mas uma igreja que vai bem, uma igreja saudável, é uma igreja também que há proteção. Precisamos entender que somos famílias e precisamos entender que devemos proteger uns aos outros, assim como Cristo morreu por nós. Assim como Cristo fez com vários e foi exemplo para nós. Quando aquela mulher ia ser apedrejada e arguíram Jesus, e Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, a palavra de Deus fala aos nossos corações. E quando eu falei para vocês que precisamos olhar na gênese da igreja para saber aonde nós erramos, aonde nós caímos, lembra de onde caiu? Lembra do texto de Apocalipse?
a uma das igrejas, fala, ó, lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. O primeiro amor da igreja estava onde, irmãos? Aonde está o relato do primeiro amor da igreja? Aonde irmãos faziam de tudo, como diz lá em Atos capítulo 2, verso 41, que eles vendiam tudo o que tinham e repartia entre os irmãos para suprir a necessidade um dos outros. Aonde um sermão de Pedro, 3.000 pessoas convertiam, outro sermão de Pedro, 5.000 pessoas convertiam. Aonde irmãos cantavam, as cadeias se abriam, os grilhões se quebravam. Aonde estava o primeiro amor da igreja, irmãos? Aqui em Atos. A importância de olhar para o livro de Atos, a importância de olhar como a igreja nasceu e como ela era, e o quanto nós desviamos, o quanto nós perdemos o rumo, o quanto nós nos tornamos institucionalizados e deixamos de viver uma fé operosa, verdadeira, gostosa, maravilhosa. Hoje cedo eu estava pregando aqui, falando sobre a carta de Filipenses, falando sobre alegria espiritual. Falei sobre alegria espiritual hoje de manhã. E deixei bem claro, irmãos, deixei bem claro, que muitas vezes nós estamos pecando, pecado de idolatria, sem ter um ídolo em casa. Porque idolatria não é somente se prostrar diante de uma imagem de escultura feita por mãos e adorar, mas é quando também prestamos um culto falso a Deus. Quando não estamos completos diante de Deus no momento de adoração, de ouvir a palavra. É quando de fato estamos apenas de corpo presente, mas a nossa cabeça está longe. Isso é pecado, irmãos. Precisamos estar ligados na adoração, no culto ao Senhor, de corpo, alma e mente. Sermos íntegros na adoração. Isso vai fazer a diferença na sua fé e na sua vida espiritual. Amém? Então, irmãos, só para aplicar aqui, 3 aplicaçãozinhas básicas para a nossa vida. Para você ter uma saúde espiritual boa, para você ir bem, seja uma pessoa acolhedora. Seja uma pessoa que integra as outras. Seja uma pessoa precavida, cuidadosa. Para você ter saúde espiritual, para você ir bem, seja uma pessoa que não se importe que as outras cresçam mais do que você nas oportunidades. Não se importe, não tenha ciúmes. Dê oportunidade. Deixe as pessoas crescerem da forma que Deus está conduzindo elas crescerem. Todos nós temos um chamado específico. Todos nós fazemos parte de um corpo. E para você ter uma vida espiritual saudável, por último, seja alguém que proteja o outro. Porque existe, irmãos, de fato, nós vamos sempre ouvir pessoas falando mal de outras pessoas, irmão falando mal de outro irmão, membro falando mal da sua liderança falando mal do seu membro, e aí um pastor falando mal de outro pastor, um presbítero falando mal de outro presbítero, diácono falando mal do presbítero falando mal do diácono. Nós sempre vamos ter a oportunidade de ouvir alguém falar mal de alguém para você. Seja protetor do outro. Seja protetor do outro. De forma sábia, piedosa e amorosa. E aí, com certeza, não somente a igreja irá bem, mas você também irá bem. A doença será curada. Falei sobre o Covid. Falei para o Valdir, cheguei aqui quinta-feira, né, Valdir? Falei, Valdir, hoje eu estou bem. Hoje eu estou procurando um lote para capinar. Vamos ver se eu acho um lote para capinar. Tanto que eu estava bom. Graças a Deus. Porque quando a gente não está bem, irmãos, a gente não tem disposição para nada. Né? Não tem disposição para nada. E quando a gente não está bem espiritual, a gente não quer saber de igreja. Vai amarrado, vai porque tem que ir. Ou vai porque tem que carregar bateria, porque
né? Eu tenho que uma fé supersticiosa, porque se eu não for na igreja domingo, a minha semana não vai bem, né? E aí vira aquela vida espiritual muito esquisita. Tá bom, irmãos? Fique de pé, enquanto os irmãos vêm cantar mais um hino, vamos orar.